Fala pessoal, que é o Lucinei Pena falando. Depois no final vou ver se consigo colocar o vídeo do cachorro aqui pro pessoal que é mais antigo no canal aí. Lembra que eu colocava o cachorro, mas se ele tá... não tô meio perdido, mas se ele tá legal. Eu trouxe a imagem aqui pra vocês que teve essa... Boa noite e bom dia pros novos inscritos, os velhos inscritos do YouTube. Chegando nos 5 mil aí. Esse vídeo nós chegamos nos 5 mil. Tem aquela passagem, né? Quando Jesus fala que eu já vou explicar essa imagem que eu fabriquei ela. Trabalhei nela agora à tarde aqui, pessoal, nesse sábado à tarde. Trabalhei nessa imagem aqui. Essa notícia que veio que a China, né? A China ela também não reconhece a Jerusalém indivissível, né? A China ela apoia a Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Assim como eu coloquei no canal anterior, ali no vídeo anterior, que é a Rússia, né? A gente tem que a Rússia foi o primeiro país a reconhecer Jerusalém como capital de Israel, mas apenas do lado oriental. Então os Estados Unidos vem e reconhece ela indivissível. E a Rússia foi o primeiro a reconhecer do lado oriental da Palestina, né? O lado ocidental de Jerusalém. Entendeu, irmãos? E agora a gente também tem a China. Então esse lado... Então aqui a gente tem esse lado de Jerusalém, aqui a gente tem esse lado oriental da Palestina, o lado ocidental de Jerusalém. A Rússia foi o primeiro país a reconhecer isso. Os Estados Unidos aí, digamos assim, ele vem e fala que a capital é indivisível, né, de Israel. Mas isso é tipo de um encontro também, né? Porque o Trump fazendo esse pronunciamento, falando que é a capital indivissível, ele começa então esse levante dos outros países em dividir essa cidade. Então vem a Rússia agora reconhecendo também a Jerusalém como capital, mas somente a metade, né? Somente a parte ocidental. Ou seja, a Rússia foi a primeira lá que reconheceu, mas repartida. Os outros não tinham reconhecido repartido ainda. Então agora vem a China também, considera repartido. Os Estados Unidos veio e considerou inteiro. E tipo assim, os Estados Unidos veio, então um pontapé para os outros começarem esse levante de divisão. Entendeu, pessoal? Como que se fosse algo planejado, que a gente fala dessa nova ordem mundial, trazendo esse caos. Então os Estados Unidos foi como que acendeu o estopim para os outros começarem a falar dessa divisão. Essa divisão, qual fala Joel ali, né, irmãos? Então eu coloquei aqui que Joel 3, né? Concretarei todas as nações, as farei tecer ao faro de Jeosafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Ou seja, eles se repartiram. Depois ali, aí teve, né? A gente teve em agosto, dia 21 de agosto, a gente teve o eclipse do Sol nos Estados Unidos, para quem acompanhou ali com nós, que foi o sinal. Agora então, depois a gente teve a superlua no dia 3 de dezembro, e 3 dias depois a gente tem esse reconhecimento dos Estados Unidos como capital indivissível. Tipo, acendendo o estopim para as outras nações virem e falar dessa divisão. Que a Rússia já tinha falado ali no mês 4, lá em abril. No começo do ano, a Rússia tinha reconhecido, mas só a metade. Agora os Estados Unidos vem e reconhece por inteiro. E as outras nações começam a se levantar falando dessa divisão. Que a quase tá a China agora, que apoia Jerusalém Oriental como capital da Palestina, pessoal. Então é isso aí, ó. E aqui fala das fronteiras anteriores a 1967, cara. Isso aqui é impossível acontecer, isso aqui, cara. Que vê como que era em 1967, cara. Então a China vem, ó, como que era aqui, ó, em 1967, ó. Essa aqui foi no 67, antes de 67, tem todo esse pedaço aqui. Outros pedaços que trabalham de casa, tem esse pedaço de divisão com o Líbano. Ou seja, a China reconhece e ela quer que volte como que era antes aqui, ó, de 67, ó. E depois da guerra dos 6 dias, que a gente falou ali, né, de 67, olha como que todo esse pedaço aqui, olha como que ficou a diferença. Então a China, ela também, assim como o Trump, então ele tá esse pontapé para começar esse caos, digamos assim, pessoal. E falando ali, o próprio Obama também falou na ONU que Israel tem que reconhecer as divisas antes de 67, ó. Que é essa aqui, pessoal. Olha que diferença que é. E vou dizer como que foi esse avanço aqui nessa ocupação, nesse território israelense aqui, cara. Olha só, cara. E aqui foi ocupado. E o Sinai também foi ocupado. Depois foi devolvido. Mas aqui continua ocupada
a Cisjordânia, a Cisjordânia está ocupada, e esses pedaços aqui, ó, todas essas terras aqui foram perdidas depois dessa guerra aqui, ó, inclusive a Jerusalém oriental e ocidental. E aqui, como Jerusalém, então, era da Cisjordânia. Os soldados da Cisjordânia saíram correndo ali, quando os anjos de Deus, Israel tomou Jerusalém sem dar um tiro. Pessoal, também tem essa questão aí. Entendeu, pessoal? Então, olha só, a China, ela quer que fotos das fronteiras anteriores de 1967, como que a gente viu ali. A gente então teve daí a posição da Rússia no começo do ano também. E reconheceu já, pode dar uma olhada aqui, que a Rússia reconhece o ocidental como capital de Israel. Foi lá em abril, foi a primeira a reconhecer, só que só o lado ocidental. E a gente então tem a profecia aqui de Joel, que fala que esses países que estão repartindo a terra. E os povos, Joel é aquele que fala ali, né? Que fala que ia virar notícia no céu, na terra, sangue e fogo. Que a gente está vendo aqueles fogões, a gente está vendo os terremotos, a gente está vendo todas estão as colunas de fumaça, né, pessoal? O sol aqui do eclipse. E o próximo lua de sangue, que ele também fala, que a gente vai ter agora no de janeiro de 2018, que vai ser no dia das árvores em Israel, onde os frutos estarão no potão ali, pessoal. Também olha só que significativo aí. A gente sabe da lua, as plantações, exatamente quando o fruto de fé ali no potão, saindo para fora, para se transformar no fruto, vai estar essa lua de sangue ali, e para Israel, exatamente no mesmo dia das árvores, de janeiro. Cara. E aqui a divisão da terra aqui pela China, pela ONU, pela Rússia e pelos países árabes, pessoal. Inclusive é até interessante que os países árabes, que eu estava aqui fazendo, então, eu estava aqui fazendo essa imagem, e eu abaixei aqui as panteiras, eu estava aqui abaixando as panteiras, aqui a minha face com as panteiras aqui, você dá uma olhada como que é a ONU, você dá uma olhada ali como que é a ONU, você dá uma olhada ali como que é a ONU e esses países árabes é meio parecido a panteira, tem esses dois aí, pessoal. Não sei se você chegou a reparar que a bandeira tá ali com a árabe, pessoal, olha essa bandeira tá ali com a árabe, entendeu? E olha a bandeira da ONU. A Liga Árabe e da ONU. Que estão contra aí esse reconhecimento indifícil aí. Esse pontapé que o Trump deu aí. Pra essa checada dos fins dos tempos aí, cara. Muito. Aqui nós temos o Irã, né, cara? Então é isso aí, pessoal. Eu vou... Tomara que vocês tenham entendido essa questão, então, da Jerusalém dividida, essa questão do julgamento e dos sinais que aconteceram e que estão vindo. Olha só, nós tivemos a Superlua no dia 3 de dezembro, 3 dias depois, no dia 6, Trump faz o pronunciamento, depois Rússia, que já tinha reconhecido, agora se levanta cada vez mais, a China, a Liga Árabe e a ONU, e para não falar ali também a Turquia, né, pessoal? A gente podia colocar ali a Turquia, o Erdogan aí, que tá pravejando também, né, cara? Erdogan. Pode colocar aqui, você já vai achar alguma coisa aqui do Erdogan também falando, o Erdogan que tá louco aí para invadir Israel, né? Digamos assim também, né, irmãos? Coloquei aqui Erdogan. Coloquei aqui, você vai procurar Erdogan contra Israel. Ataques de Erdogan contra Israel não convencem. Diz analista nacional mais importante. Ataques de Erdogan contra Israel não convencem. Ataques de Erdogan contra Israel. Israel reacha a proposta de invasão de Erdogan a Jerusalém. Erdogan propõe reconhecimento de Jerusalém como capital da Palestina, que os países árabes ali também reconheceram, né, Jerusalém como capital da Palestina, cara. Essa questão aí, o Império Otomano, né, que muitos falam que pode ser a ferida que caiu ali depois de centenas de anos, o Império Romano, o Império Otomano que ele abrangia, inclusive, Jerusalém. Você pode ver aqui que o Império Otomano, na sua época ali, ele abrangia Jerusalém, o Egito, aqui, toda essa região aqui, pessoal, ó, e pode estar se levantando aí, e foi destruído em 1918, 1926 ali, depois da Primeira Guerra Mundial, e agora pode estar se levantando aí. Vamos ver também essa questão aí, irmãos.
Então então a China entrando na briga também. A gente falou ali no vídeo passado ali, nós tínhamos colocado ali que a China estava mandando aquelas tropas ali para a Síria, a Rússia também tá com as tropas na Síria ali, no norte de Israel, onde o Pentágono falou que não tá vendo a Rússia se retirar da Síria. A Rússia falou que tá retirando aos poucos os seus soldados depois que acabou o Estado Islâmico ali, mas o Pentágono falou que não tá vendo isso aí, né? Inclusive a Rússia, ela tá migrando para outros países, como a Líbia, como o Líbano, exatamente fazendo esse cerco ali. Ela quer fazer uma base no Egito agora também, para poder combater na Líbia, pessoal. Essa questão ali, exatamente bem do lado do Império Otomano ali que a gente viu ali. Então essa imagem ficou aqui. Aqui nós temos um mapa aqui, deixa eu puxar o mapa aqui. Tava falando aqui como a Rússia ela já vem querendo se implantar nesses outros países aqui, como o Egito, como o Líbano, já tá na Síria, né, agora querendo intervir na Líbia aqui, essa guerra aqui que depois que os Estados Unidos interferiu ali, se tornou o caos, onde tem a escravidão, voltou ali. Que a gente falou essa questão do eclipse também. Quem se lembra, tem uma procurada aí, a gente fez o vídeo do eclipse do 21 de agosto também, era um prenúncio que poderia voltar também a escravidão, e quando aconteceu aquele eclipse em 1600 nos Estados Unidos, foi quando começou a escravidão nos Estados Unidos, e agora era um prenúncio que poderia voltar e voltou aí, exatamente onde os Estados Unidos tinha intervido ali na Líbia, pessoal. Então tem todos esses assuntos aí, interessantíssimos a ser discutido, né, cara? O pessoal agora falando, então, chegando o Carnaval, chegando o Natal, chegando essas épocas aí, nos vídeos mesmo que a irmã colocou ali que não consegue acionar o sininho do canal para ganhar notificação, exatamente porque a gente vem levantando esses assuntos. Poucos vídeos meus estão sendo monetizados, que tem propaganda, exatamente que eles estão cortando, e também não estão dando notificações, porque quem está puxando esses assuntos estão sendo meio ignorados pela mídia. Como o irmão falou ali, que revelando a Bíblia 2020, que está tendo essas greves dos caminhões aí, que também eles não estão notificando, ou seja, a mídia que está sendo controlada. Agora o Trump, essa questão da internet aí, que vai ser assim, tipo meio que trancada para as grandes agências só também, poder dominar, pessoal. Então olha só como que tá chegando essa situação aí, cara. Então por isso, irmão que não tá dando a notificação do sininho ali, também não tá dando, porque por causa dos nossos assuntos aqui, porque tem vídeos meus que estão sendo bloqueados e não estão podendo ser monetizados, e eu não vou excluir os vídeos, porque você tem que excluir esses vídeos pro seu canal entrar ali, tem que excluir esses vídeos pro seu canal entrar na lei deles ali, vai entrar no eixo que eles querem, mas eu não vou excluir esses vídeos, vou deixar, e não importa se tá ou não sendo monetizado, cara, os vídeos vão continuar aí sim, cara, não importa, e o irmão, então, se compartilhe e continue vindo aqui procurando essas notícias aí que a sua conta fez, fazer mais tapafadas, porque como diz, né, haverá repentina destruição, o povo não vai estar cortando, as coisas não vão melhorar, vão piorar, pessoal, e vão ficar atentos, realmente, vamos discutir várias montanhas, irmãos, e fugir da Babilônia, porque o caos vai aumentar realmente, irmãos. Então aqui a notificação, a irmã Monelan ali, a noiva em comunhão também, que tem o canal. Aqui eu falei de Zacarias, né, que também fala ali a questão de Jerusalém, né, o copo de tremor para todos os povos em redor, e também para chutar durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, né, a juntar-se-á contra ela todo o povo da terra. A gente está vendo a ONU ali, a China, a Rússia, países árabes. E a questão aí que o Trump talvez seja essa peça que está sendo usada para desencadear tudo isso, para depois ser retirado e os Estados Unidos então se levantar contra também Israel. Como eu falei do Obama ali, que tinha falado dessas fronteiras de 67. Vamos ver se eu acho aqui, pessoal. O Trump falando dessas fronteiras de 67. Ou seja, o outro presidente pode assumir, pode ser assassinado o Trump, que tem a carta Illuminati do Trump ali, e pode ter um tanto essa reviravolta dos Estados Unidos também, um tanto focando contra Israel. Os Estados Unidos pode ser destruído. A gente falou que depois desse eclipse aí, e o próximo eclipse que vai ser daqui a 7 anos, 2024, vai ser no X ali. Amém, irmãos? A gente já falou disso aí. A tua eclipse aqui vai tendo X, foi aqui, né? Foi dia 21 que você viu ali. E depois em 2024, exatamente daqui a 7 anos, a gente vai ter o X, ó. O outro eclipse americano, pessoal, ó. Que entre o julgamento 7 anos da América. Lembra que a gente teve as 7 facas magras ali, dos 7 anos que o Egito ficou lá. E como que fala, os 7 anos que teve a seca no Egito, depois 7 anos de bonança. Então esses 7 anos proféticos que pode estar entrando de tudo que vem acontecendo aí, os furacões, terremotos que teve em Nova York ali, os atentados, o primeiro atentado em Nova York ali com morte, ali, depois do 11 de setembro, e todo esse encanteamento aí que está ocorrendo ali, pela primeira vez o Havaí teve o alerta ali
ter bomba nuclear, ter essa guerra fria ali, com o Kim Jong-un, primeira vez que se assinou os alarmes ali no Havaí, depois também desse 21 de setembro com a ameaça nuclear, tudo que ocorrendo, e esse próximo eclipse do dia 21 que vai estar na região ali, exatamente em Guam, que é o território americano. E a gente também falou aqui, a outra imagem que foi aplicada aqui por mim, né, que no próximo eclipse, então, que vai ser o próximo eclipse aqui, que vai ser no dia das árvores em Israel, vai ser exatamente ali em Guam, o ponto central, aqui o Havaí, ó esses países que vão ter visto exatamente, a China também, a Rússia, olha só como que esses dois países estão indo contra essa questão divisiva aí, que estão querendo dividir a terra de Deus, que também vão ser bem visível também, esse eclipse da lua de sangue nesses países ali, pessoal. Olha, vamos ficar atentos, esse aviso aí, a Austrália também, que falou que pode entrar em guerra contra a Coreia, entendeu, pessoal? Aqui o Alasca também, que é na difícil entre os Estados Unidos e a Rússia. Que é isso, hein, cara? Diz que eu até me perdi aqui, pessoal. O que eu ia falar? A imagem que eu fiz aqui, eu fiz anterior também. E fiquei devendo. Que vai ser o ano novo das árvores, tem o 15 de Cefat. Vai ter exatamente no dia 31 de janeiro. Quando os frutos estarão no potão ali, no Israel. Quando estiver acabando o inferno ali. Quando estiver acabando a geleira. E a gente viu aquela geleira ali nas colinas de Golã, que os exércitos ali estão esperando. Aí fazendo os países razoavelmente ali no norte de Israel, ali no sul da Síria, a gente viu ali. Eu vou puxar o... Olha aqui, ó, olha só, pessoal. Respondendo a um crunch discurso que o Obama fez na quinta-feira sobre a estratégia para o Oriente Médio, Netanyahu disse que ele esperava que Washington permita ao país manter os principais. Esse compromisso está relacionado com Israel não precisar voltar para as fronteiras de 1967. A Israel rejeita retorno às fronteiras de 1967. Ou seja, o Obama, você pode procurar o Obama no discurso que o Obama fez na ONU em 2011, ele já fala para retornar às fronteiras de 1967. Exatamente o que a China colocou agora. E o que todos os países estão querendo, pessoal. Ou seja, o Obama, que era presidente Estados Unidos, ou seja, depois dessa queda do Trump, pode levantar o presidente que também quer essa questão, irmãos. Olha só essa questão. 2011, 2012, que teve lá o fim do mundo, que teve o grande terremoto de 8.2 no Chile, que tremeu os pés de São Paulo, e foi um grande aviso. Depois 2013, que teve o eclipse híbrido, que teve o cometa Eisen, que passou no dia das festas do Chanukah, que as festas das luzes também, e teve o milagre das luzes, quando Israel venceu as guerras também, ali no tempo de Roma. E depois 2014, 2015, que começou os eclipses das luzes de sangue. Depois de 2016, 2017, a gente viu desenrolar dessa questão da Rússia ali, que entrou na Síria, e agora em 2017 a gente então tem essa questão do Trump, e agora em 2018, 70 anos de Israel, 2018, e vai desencadear, quem sabe, o terceiro templo aí, irmãos. Olha só, cara, tudo isso aí, cara. Eu coloquei aqui, né, o Zacarias 1 agora aqui, pessoal, do 12, né, que falou ali a questão do Jerusalém, ali os países que vão cercá-la, sitiá-la, e aqui no Zacarias 1, o tempo de Taril, lembra do Taril que foi derrotado, no ano de Taril que foi derrotado pelo... Taril que foi derrotado ali pelo Alexandre o Grande, né? Que é aquela guerra de Dario de Alexandre o Grande, que foi profetizada ali do poste, do carneiro com chifre, que foi exatamente num eclipse que aconteceu aquela guerra ali, aquela guerra ali quando o Alexandre o Grande corre atrás de Dario, que teve no filme lá, em penas que os filmes não falam desses eclipses que acontecem nessas grandes guerras, pessoal, já para escolher essa situação e esses sinais, né, mas naquela guerra quando o Alexandre o Grande ganha de Dario ali, que é profetizado ali, teve um eclipse também na situação ali. Eu vou relatando todos esses estudos aí, cara. Então aqui no ano de Dario, quando Zacarias teve visão, ele fala: então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, quando estivesse tirado esses 70 anos, pessoal? Agora 2018, 70 anos se completando, cara. A gente colocou aqui também nos estudos aqui, exatamente quando teve aquela guerra em 48, que também teve as 4 luzes de sangue, eclipse total em seguidas, cara. E também é o grande sinal, ver se eu acho aqui, ó. É que eu fiz aqui, eu estava melhorado aqui, vou aplicar melhor essa imagem aqui, mas exatamente ali em 49 e 50, Israel, quando foi nação, que teve a guerra ali, tem independência, nós tivemos 4 luzes de sangue, 4 eclipses totais da lua em seguida, pessoal. Exatamente como tivemos em 67 e 68, e a gente viu a unificação de Jerusalém, eles estão querendo fazer a divisão, então, e em 2014 também tivemos 4 de novo seguido, e agora nos 70 anos a gente vai ter 3 equilíbrios totais em seguida, pessoal.
A gente fala assim que são esses sinais, porque sempre tem um eclipse total, tem um parcial e tem o penumbral, ou seja, sempre tem um no meio, mas agora teve 4 totais, 4 luzes de sangue em seguida, pessoal. E agora faz 2 anos que a gente não tem eclipse total da lua de sangue. Nós tivemos esse último em 2015, em setembro, quando a Rússia interferiu na Síria. Depois, em 2016, 2017, não tivemos eclipse total da lua. E agora, em 2018, a gente vai ter esse eclipse total da lua, que é a lua de sangue. Exatamente no dia das árvores. Então, Israel aí, quando os frutos estarão no portão saindo ali ainda, pessoal, pro fruto, cara. E aqui são outros sinais, quando tiver outras invasões islâmicas também. Quando nós tivemos Cristo, também tivemos essa questão aí da lua de sangue. E depois aqui eu falei ali que em 2013, a gente teve em 3 de novembro, nós tivemos um eclipse íbitro. Esse eclipse íbitro de 2013 aqui foi o 7º eclipse íbitro depois de Cristo. Foi o 7º eclipse íbitro depois que Cristo morreu, pessoal. Olha o número 7 aí, foi o 7º eclipse íbitro em 2013, quando começa ali. Então vem o cometa Aison também, no 28 de novembro, que foi no dia das festas em Israel. Eu tenho um filme do cometa Aison aqui, que eles tiram mais naves terrestres seguindo o cometa Aison ali, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tô vindo aqui com os estudos aqui, mas aqui já é o primeiro aqui do cometa Aison aqui, que foi no dia das festas das luzes. Esse aqui é o cometa Aison, pessoal, que eles falam que é uma nave interestelar, ó, que sabe até os anjos do Senhor. É uma nave que eles transformam em um asteroide, um cometa ali para disfarçar. E aqui, ó, essas outras naves aqui, tipo protetores aqui vigilando ele, pessoal. Também vou fim também esses estudos depois aí, irmão. Mas eu vou passar então as notícias aqui rapidamente. Já estamos com 21 minutos. Vamos ver se conseguimos manter, né, esses vídeos de meia hora. Então, essa imagem aqui que eu fabriquei agora à tarde. Essa imagem que eu fabriquei agora à tarde ali. Eu coloquei no Face ali. Interessantíssima essa vigia, ó, como que é Jerusalém aqui, ó. Aqui é a divisão dela aqui de Israel e a Palestina aqui, irmãos, ó. Então aqui você tem uma ideia melhor aqui onde tem o monte do templo, onde tem a mesquita, né, do Tomo, onde tem o Muro das Lamentações. Inclusive no Muro das Lamentações, então aqui eu trouxe com essa imagem aqui, você pode ver, nós temos aqui o Tomo da Rocha, que é a mesquita islâmica, e aqui o Muro das Lamentações, pessoal, ó, onde agora Trump falou que também para reconhecer essa área aqui como de Israel, ou seja, possivelmente aqui onde eles queriam construir o terceiro templo, aqui atrás, aqui, ó, que é território de Palestina, né, que aqui já é o oriental, então, onde tem o Tomo da Rocha. Então Trump reconhecendo também essa questão aqui do muro sendo território israelense, eles podem até querer demolir essas mesquitas aqui para construir o terceiro templo. Não, onde fala aqui então, né, para continuar aqui, eu estava falando do Taril, né, a questão do Alexandre o Grande, que onde Jesus fala aqui dos 70 anos ali, que foi 70 anos que eu coloquei ali. Então que fala, né, contra quais tiverem idades de 70 anos. Eu coloquei ali na guerra da independência, que tivemos esses eclipses totais da luz, 4 seguidos também. E daí o Senhor responde, né, porque o anjo fala comigo que dizendo, assim diz o Senhor dos Céus, com grande selo estou selando por Jerusalém por Sião, e com grande indignação estou irado contra os gentis. São todas as nações que está vendo aí, a Rússia, Chile, os países árabes, Estados Unidos também, quando a gente viu o Obama ali, que também queria voltar essa divisão ali em 67, em descanso, né? Ele está irado, pessoal, mas ele está em descanso, mas por enquanto, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o quartel será estendido sobre Jerusalém. Que é a questão da divisão, a questão do terceiro templo. Vamos ver então, pessoal, a casa de Deus será edificada depois de 70 anos aí dessa questão aí, cara. Entendeu, irmãos? Discurso do Obama, cara, procura isso aí. Israel recheio de retorno das fronteiras. O Obama falou que queria voltar das fronteiras de 67. A gente viu ali no mapa ali, cara. No mapa da guerra que quer ter as fronteiras ali, ó. Essas fronteiras que a China agora também quer que volte, ó. E aqui como que é atual, ó. Olha como que era o Estado de Israel aqui, pessoal. Olha como que é hoje. E
Depois ali foi ocupado também esses outros lados aqui da Síria, aqui, ó, no Líbano ali, ó. E aqui é a Grande Israel, né? Já que estamos aqui falando, ó, essa é a Grande Israel, pessoal. Ocupa todo esse território aqui, o Iraque, o norte da Arábia Saudita, o Egito. Essa é a Grande Israel, a terra prometida. Tem um pouco da Turquia aqui, ó. O Erdogan falou ali que até a Meca e a Medina ali estão ameaçadas depois que Jerusalém aí tá nas mãos de Israel aí, cara. Aqui é a Grande Israel, pessoal. Região ali. Então ficou essa imagem aí. Eu vou terminar, irmãos. Isso aqui, nós tivemos um protesto em São Paulo contra Trump de Jerusalém. Ou seja, também aqui o protesto de São Paulo, essa questão dessa divisão também. Falando aí os imigrantes da comunidade árabe, ativistas, movimentos sociais, caminharam até o consulado americano, ali em São Paulo. Lembra que eu falei que tremeu os prédios de São Paulo, lá naquele terremoto no Chile ali de setembro, quando tivemos um eclipse também no dia 13. E aqui nós tivemos aqui um brasileiro imigrante que ele tem um tiro no palestino. Ele entrou para o exército israelense, ele tem um tiro no palestino que queria esfaquear ele. Ele ganhou um prêmio ali, pessoal. Essa questão que saiu aí no Jerusalém Post, brasileiro ganhando a premiação e depois de atirar no palestino que veio uma faca contra ele. E aqui nós temos a questão da China, então, querendo voltar às fronteiras de 67, e aqui o apocalipse no Chile. Nós tivemos aqui, saiu aqui uma tragédia no sul do país, uma enxurrada na Fila Sanda aí, pessoal, com 2 pessoas falecidas, 8 perecidos até o momento. Então a gente tem esse apocalipse acontecendo ali no Chile também, irmãos. Até o mapa aqui. No Chile aqui, irmão. A gente falou que teve o terremoto ali sempre, né, tem terremotos. Lembra aquele terremoto em Concepción? E quando foi a Concepção, né? Foi em 2012 lá também, quando falaram que era o fim do mundo. E depois a gente também teve o terremoto aqui, né? A gente teve terremoto também no Porto Príncipe, né? Aqui, ó, no Haiti, que é o porto que está no Príncipe. Tem tudo esse estudo aí, ó. O terremoto em Concepción, que foi a Concepção. E depois tivemos um terremoto em Porto Príncipe, que é o porto que está no Príncipe. Olha o que vem acontecendo aí, pessoal. Depois de Porto Rico aqui, a gente teve o julgamento ali que também foi destruído, esse estado americano. E agora a gente vai ter o eclipse aqui da lua aqui em Guam, que também é um estado americano. E também vigiando aqui o Havaí, né, cara? E também vai tocar o Havaí, que também é também é americano aqui, irmão. Só que vai estar nessa confluência ter essa questão aí, irmãos. Então aí ficou aí. E aqui Trump quer reconhecer Muro das Lamentações como área de Israel. Isso aqui saiu ontem, então, isso aqui, cara, no Terra também. Dá uma olhada aí, mais uma pedalada aí do Trump aí. Eu falei, né, a questão que o Trump pode ser assassinado. Para quem não conhece ainda a carta Illuminati do Trump, né, cara? Carta Illuminati, esse jogo de cartas aqui, que já previu tantas torres gêmeas, que já previu o Pentágono e previu outros acontecimentos. Esse aí em 1994 saiu o jogo, pessoal. Já trazia também o Trump aqui. Esse aí em 94, já previu aquelas torres gêmeas, já previu a questão do Pentágono, entre outras profecias aqui, o líder carismáticos, pessoal. Os terremotos e entre outros aí, para quem quiser dar uma procurada aí, pessoal. Acidente nuclear, o anticristo, né, cara? A carta do anticristo também tem. Até a carta aqui das torres gêmeas, cara. O jogo de 1994, pessoal. Olha só, cara, 94, chatice de cara, olha só, cara. Ou seja, essa agenda Illuminati, né, que é falada aí, pessoal. É isso aí, irmãos. Eu falei que ia tentar colocar ali o vídeo do cachorro, ver se consigo aqui, cara. Acho que eu consegui aqui, irmãos. Primeiro eu vou mostrar uma nuvem. Ali eu não sei se vai estar para vocês verem direito. Aqui apareceu uma nuvem aqui que parecia uma grande explosão, cara. É um presságio aí de uma explosão. E aqui que apareceu aqui. Depois eu coloco o cachorro aí para ver. Aqui eu vamos ver se eu vou conseguir trazer essa nuvem aqui agora à tarde aqui, pessoal. Esse é até
É um grande presságio ali, cara. Aqui é o pôr do sol, agora à tarde aqui. Ficou sem volume. Mas aí, pessoal, olha só essa nuvem que se levantou. Que você viu, eu tava no outro horizonte. Levantou uma nuvem estranha, cara. Olha só, cara. Parecia até uma explosão que tinha acontecido pro lado de trás ali, da mata ali, cara. O céu tava limpinho. E essa nuvem parece que saiu do chão ali. Até parecia que tinha acontecido uma explosão ali. Um presságio, cara. Lá do outro lado era o horizonte. O sol se pondo. Pessoal. E aí depois do outro lado lá, essa nuvem cabulosa, irmãos. Essa nuvem parecia uma explosão ali, cara. Muito estranho mesmo, cara. E aqui o pôr do sol aqui em Pucarana, aqui no norte do Paraná, pessoal. Olha só que lindo que tava aqui. Esse céu avermelhado que fica aí, pessoal. E essa nuvem capulosa ali, cara, olha só essa nuvem capulosa aí. Céu limpinho, cara, ó. E essa nuvem apareceu ali, ó. Parece presságio de uma explosão. Sei lá, cara. Olha, uma sombra nela aqui, ó. E aqui o cachorro aí, pessoal. Pra quem a irmã perguntou ali do cachorro. Olha, ele tá ali. Tá meio que dormindo ali no pé de quiabo. E aqui o outro que arrumamos aí. O cachorro dormindo no pé de quiabo ali, cara. E o outro que foi arrumado ali. E a nuvem lá, né? Subindo lá. Ah, e pra terminar aqui também tem na Honduras aí, né, cara, que também a gente tá falando dessa mídia aí que tá escondendo, e lá Honduras, lá ali na América Central, a gente falou desses acontecimentos também na América Central ali, onde a China tá querendo intervir ali também, a gente teve essa China querendo chegar no Pará ali, mas vamos prestar atenção, a mídia não tenta procurar as notícias, a mídia não tá mostrando também, pra deixar o mundo nesse mormaço, pra deixar o mundo, digamos assim, né, fora da fichinha, pra quando checar como repentina destruição, mas a Honduras ali também a gente tinha uma noite de pânico, as oposições ali, também a gente tá tendo um caos total em Honduras ali também, pessoal. Então, saiu aqui no militares hondurenhos mataram 2 manifestantes que lutam contra o golpe de Estado, pessoal. Tá acontecendo um golpe de Estado, parece, ali em Honduras, irmãos. Aí também teve da África aqui, né? Mas falou que a bandeira não era da Palestina, ela da África, sendo T-Economics. É a questão da corrupção na África ali. Aquela pantera no T-Economics ali, irmã. Aqui é Honduras, pessoal. Vamos ficar vigilante, né? A gente viu que na Jamaica aqui eles estão fazendo a biometria em todos os habitantes da Jamaica. Em Porto Rico a gente viu que o FEMA entrou ali depois da catástrofe ali, aqueles furacões ali do Maria, do José ali, dos 3 furacões que passaram ali também. Agora em Honduras aqui, em Nicarágua, que ia fazer o Panamá, Guatemala também, ali tivemos aqueles testes, aquelas mudanças de poder ali também, como está acontecendo ali na África. Então é isso aí, irmãos. Aqui também o 4 minutos aqui tem notícia lá em post, né? A Força Aérea Israelense está fazendo mais coisas na Síria do que nunca. Essa questão ali das montanhas de Golã ali, né? Na fronteira ali, a gente viu ali que foram ocupados por Israel na guerra dos 6 dias aí, pessoal. E aqui a sexta-feira tem raiva central na Palestina. A gente já teve mais de 8 mortos, né? Palestinos, hoje 8 palestinos mortos, que teve aquele cara sem perna lá que morreu, e parece que mais de 14 foguetes já foram lançados depois desse pronunciamento aí no dia 6 aí, irmãos. E foi o Natal, né, foi cancelado, né, por causa de Trump, e o Natal foi cancelado aí na cidade de Nazaré, foi cancelado o Natal por causa dos protestos aí, pessoal. Também teve essa notícia aí. Pra quem quiser dar uma procurada também, tem umas auroras boreais ali no alerta roxo, pessoal, ó. Ali na região de Muskheim, região de Musmurheinz. Onde fica isso? A Rússia, né? Achei aqui, pessoal. Uma árvore na Rússia, cara.
Rússia. Aurora Boreais ali. Deve ser pro lado da Sibéria ali. Vamos ver se eu acertei. Exatamente. Lá em cima, lá. Difícil com a Finlândia lá, ó. Tem o nosso mapinha aqui, ó. Essa região aqui, ó lá. Tem ali, ó. Aurora Boreais. Sempre aparece auroras boreais, sinais também da região aí, pessoal. Ali, ó. Tem um vídeo aqui. Tá terminando o vídeo, pessoal? Está cumprido já o vídeo, né? Olha que lindo, cara. A gente teve aquele eclipse no dia 21 ali. Parece que o Marte, né? Parece que Marte foi o planeta decisivo naquele eclipse de 21 de agosto. Marte é o deus da guerra, né? A gente falou que Marte está transitando na Virgem ali, que é a constelação de Virgem que representa Israel. Olha, cara, parece montagem, hein? Será? Bom, se eu for acapar aqui. Mas então é isso aí, cara. Que é a imagem, né? E assim como na Guerra dos 6 Dias, também agora em novembro, dezembro, e Marte está passando ali pela constelação de Virgem que representa Israel. Guerra dos 6 Dias que a gente está falando aí. Quando Israel aumentou suas fronteiras aí, pessoal. E aqui, irmão, ó, a irmã perguntou, eu pensei que era da Palestina, mas realmente é do sul da África, né? É a questão da corrupção ali no sul da África, ali, cara, olha só. Tá certo? Chega, né, cara? Senão, deixar vocês aqui com a imagem final, né? A imagem que de hoje, e deixa eu além aqui. A imagem de hoje, então, pessoal, aqui na onde nós temos aqui, então, o Tombo da Rocha, aqui, a Alcaide Mosquita, e aqui o Muro das Lamentações, e toda essa região, e aqui nós queríamos construir o terceiro templo, e agora aqui nós Trump quer reconhecer também, aqui nós ficamos os cristãos, os armênios, o quarteirão Chutai, o portão do leão, também, tem essa questão aí, irmãos. Mas é isso aí, cara. Agradecer aí o pessoal que dá o like, que compartilha e tá atento com nós aí, irmãos. Um abraço a todos. Tenham um abraço a todos e tenham um bom domingo, irmão. Obrigado aí por assistir e obrigado pela paciência, né? Vamos ficar vigilante aí e fugir para as montanhas, porque para aqueles que não estiverem vigiando, chegará como repentina destruição, pessoal. Jesus falou que chegaria como ladrão, mas para aqueles que não estão vigiando, hein? Então não vão fazer que nem os apóstolos fizeram ali no monte, ali quando chegou os soldados para pegar Jesus, eles estavam dormindo por 2 vezes, eles dormiram e Jesus teve que acordá-los ali, pessoal. Então não vamos dormir, vamos vigiar para quando chegar os soldados. Eu falei que o canal está chegando a 5 mil inscritos, né? Que tem a passagem do peixe ali, que Jesus ele multiplica os peixes e é para 5 mil pessoas, né? Conseguem comer. E no outro dia, quando aquela multidão começa a seguir ele, que ele fala, né? Vocês vieram aqui porque vocês se saciaram no dia anterior. Daí ele começa a falar que ele é o pão da vida. E o pessoal precisa comer da carne dele, da palavra dele. E daí quando ele começa a fazer esse discurso todo mundo se dispersa. Aqueles 5 mil pessoas que estavam ali, não sobrou ninguém. Até os apóstolos começaram a se dispersar. Daí ele fala assim, até vocês querem me deixar? Daí eu acho que Pedro fala, né? Não, Senhor, porque o Senhor é o Filho de Deus. Então tem essa questão dos 5 mil chegando aí. Não é procurado nessa passagem dos pães ali, quando Jesus multiplica os pães, tem aquela multidão, mas depois que ele começa a aplicar a palavra, a multidão some. O pessoal estava só atrás e encheu a barriga, pessoal. Então, obrigado aí, 5 mil chegantes, e vão ver até quantos mil que chega, né? Que até onde se propaga essa minha voz e essa voz aí, pessoal. E com a ajuda de vocês, é claro. Um abraço, tenham um bom domingo, uma boa semana aí, chegando nesse final de dezembro, e essas profecias para 2018 aí, pessoal. Um abraço. Fiquem aí na paz do corteiro imolado o sangue de Israel que está à direita aí do teus pais, pessoal, o Altíssimo Senhor aí, Criador.